teste não paramétrico, concretamente Q quadrado, assim como o cálculo das medidas de associação. Neste caso, o coeficiente de contingência e o coeficiente de V de Cramer. Passamos a ler o nosso enunciado. Bom, um investigador social pretende determinar se a situação marital divorciados e não divorciados dos homens é independente da sua filiação religiosa. Uma amostra de 500 de homens forneceu os seguintes dados. Os dados já estão aqui na tabela, conforme podemos observar. Nós temos aqui na tabela a sua constituição, temos a filiação religiosa, a situação marital e as suas respectivas religiões. Temos aqui católica, muçulmano, hindu, ortodoxo e não religiosos. Para a situação marital, temos aqui divorciados, assim como não divorciados. Então, por fim, temos o total nas colunas, que é 116, 384, e nas linhas temos 211, 80, 56, 98 e 55. No total da amostra são 500 homens que foram entrevistados acerca da sua situação marital em relação à sua religião. Passamos à questão da linha A. Diz: ao nível de significância de 10%, pode-se afirmar que a situação marital dos homens é dependente da filiação religiosa. E para a linha B, calcular as medidas de associação e comete os resultados. Bom, primeiro nós vamos concentrar para a linha A. Nós queremos medir se ao nível de significância de 10% podemos afirmar que a situação marital dos homens é dependente da filiação religiosa ou não. Então, o primeiro passo, temos que definir as hipóteses, a partir do problema. E é da parte das hipóteses que nós vamos tecer a decisão final se o fato da afiliação religiosa ela influencia ou não influencia para o caso dos homens divorciados, assim como não divorciados. Então, vamos a isto. Bom, temos aqui teste não paramétrico, estatística de teste Q quadrado. Então, primeiro passo, vamos na definição das hipóteses. Como facilitador de tempo, tomei a liberdade de adiantar as hipóteses. Temos aqui a hipótese nula, que diz: a situação marital dos homens não é influenciada pela situação, pela sua afiliação religiosa. E a hipótese alternativa, a hipótese 1, a situação marital dos homens é influenciada pela afiliação religiosa. Sim.
Tendo definido as nossas hipóteses, fiz um mini roteio de como será a nossa discussão de resultados. Temos aqui já facilitado o Q quadrado calculado, se for maior que Q quadrado crítico, ou se Q quadrado calculado pertencer a Q quadrado crítico, neste caso vai ser a nossa região crítica, pertencer a este intervalo, o nosso Q quadrado calculado pertencer a este intervalo, então vamos tecer a seguinte decisão: rejeita-se a hipótese nula. Vamos rejeitar a hipótese nula. Vamos rejeitar a seguinte hipótese, que a situação marital dos homens não é influenciada pela sua afiliação religiosa. Caso ao contrário, vamos aceitar a hipótese alternativa. E se Q quadrado calculado for maior, se Q quadrado calculado, aliás, se for menor que Q quadrado crítico, neste caso que é a nossa região crítica, ou de outra forma, o Q quadrado calculado pertencer, aliás, não pertencer à região crítica, nota bem, não pertencer, não pode pertencer a esta região crítica, não pertencer neste intervalo. Então, vamos tecer a seguinte conclusão: não se rejeita a hipótese nula. Então, não rejeitando a hipótese nula é reafirmar com a hipótese nula que a situação marital dos homens não é influenciada pela sua filiação religiosa. Caso ao contrário, íamos reafirmar com a hipótese alternativa. Bom, para o segundo passo, vamos determinar a região crítica. Vamos determinar este Q quadrado crítico, que é a região crítica. Então, para isso, temos a seguinte fórmula. Temos a seguinte fórmula. Temos aqui Q quadrado crítico é igual ao Q quadrado, abrir parênteses, temos o R menos 1, ponto vírgula, K menos 1. Fechar, ponto vírgula, 1 menos alfa. O que é isto? R menos 1, assim como K menos 1. Vai ser o nosso grau de liberdade. E 1 menos alfa será o nosso nível de significância, ou nosso nível de aceitação. O nosso nível de aceitação. E também aqui temos o nosso K, temos aqui o nosso alfa, que ele vai representar o nosso nível de significância. O nosso exercício nos ofereceu ao nível de 10%, ao nível de 10%, o nosso nível de significância é o nível de 10%. Isto aqui também podemos escrever na seguinte forma: 0,1. Sim, conforme dizer que podemos escrever assim 0,1, que é o nosso nível de significância. Nosso nível de significância. Nível de significância. Bom, vamos confirmar. Aqui, claramente temos aqui os 10%.
ao nível de significância, os 10%. Então, vamos a isso. Então, copiando a nossa fórmula, esta fórmula aqui, podemos escrever aqui nús aqui quadrado crítico, que é igual a quadrado crítico, vamos escrever assim. O nosso R é igual ao nosso I, que é o número das linhas. Temos aqui, conforme dizia que o nosso R é igual ao nosso I, que é igual ao número das linhas. Temos aqui divorciados e não divorciados. Temos essa primeira linha com uma segunda linha. Podemos escrever o nosso 2. E nós temos aqui as colunas. Temos aqui na filiação religiosa, as colunas temos aqui católica, que é primeira coluna, muçulmano, segunda coluna, hindu, terceira, ortodoxa, quarta e não religioso, quinta coluna. Então, temos cinco colunas. Então, vamos a isso. Já temos nossos dados para estimar essa nossa região crítica. Então, podemos substituir na sua respectiva fórmula. O nosso R aqui, menos 1, vai corresponder ao nosso 2. Vamos escrever aqui. Nosso 2, menos 1. Temos aqui o nosso K menos 1, que o nosso K, neste caso, K é igual a J, é igual a 5. Então, vamos escrever o nosso 5 menos 1. Então, e 1 menos. O nosso alfa, conforme dizemos que era o nosso nível de significância. Então, que correspondia a 10%. 10% que corresponde a 0,1. Podemos substituir aqui 0,1. Fechamos. E damos continuidade a isto. Podemos escrever daqui. Aqui. Podemos fazer isto aqui. O 2 menos 1 vai nos dar 1. Vezes o 5 menos 1 vai ser 4. Então, estes valores aqui, depois vamos multiplicar. Então, podemos fazer isso aqui. Fechamos aqui. E 1 menos alfa vai corresponder a quanto, meus amigos? 1 menos alfa. Neste caso, o nosso alfa, que é o nosso 0,1. Que é o nosso 0,1. Então, temos aqui um 1 menos 0, aliás, 1 menos 0,1 vai corresponder a quanto? Vai corresponder a 0,9. 0,9, se multiplicarmos por 100, vai corresponder a 90%. Então, podemos escrever aqui 0,9, né? 0,9, multiplicando isto por 100, vai dar, multiplicando isto por 100, vai dar 90%. Então, temos 0,90, que vai dar 90%. Aqui, sim, tá certo? Então, com isto aqui, vamos ficar com 1 vezes 4, será o nosso 4.
e será nosso 0,90. Então, ficamos com isto. Então, podemos ir. Sabendo que o nosso 4 representa o nosso grau de liberdade. E este 0,90 vai corresponder à nossa probabilidade. Nossa probabilidade de 90%. Então, vamos procurar isto. Vamos procurar isto na nossa tabela. Então, temos aqui a nossa tabela. Temos aqui a probabilidade de 0,90 está aqui. E nosso N, que é o grau de liberdade, está aqui. Então, podemos irmos para baixo, que o nosso 1, 2, 3, 4 está aqui. O nosso grau de liberdade. E depois vamos para 90%, que corresponde, já está aqui dentro desse quadradinho, que é 7,78. É 7,78. 7,78. Então, podemos. Então, vamos a isto. Vamos a isto. Aqui. Vamos a isto aqui. Então, já temos 7,78. Então, podemos escrever isto assim, forma de intervalo. Aliás, aqui falta o nosso 2. Então, temos aqui região crítica. Ser igual. O que vai ser igual? Vai ser igual isto aqui. A nossa probabilidade, que é 4,90, que vai estar nesse intervalo 7,78 para mais infinito. Então, a nossa região crítica vai estar neste intervalo. Então, podemos expulsar também o seu gráfico. Vamos fazer isso aqui. Vai estar aqui a nossa Q quadrado. Crítica. Nossa região crítica vai estar aqui de 10%. Vai corresponder a 10%. Vai corresponder a 10%. E essa região que resta corresponde a 90%. Neste caso é a nossa região de aceitação. Esta aqui é 90%, que é a região de aceitação, ou a nível de confiabilidade. Vai estar nessa região. Corresponde a 7,78. Então, vamos para o segundo passo. Bom, o nosso segundo passo será calcular o
as frequências esperadas, já que a nossa tabela nos oferece o valor das frequências observadas. Quais são os valores das frequências observadas? Os nossos valores de frequência observada serão 39, 19, 12, 28 e 18, né? Assim como 172 até 37. Esses são nossos valores de frequência observada. Então, nós precisamos estimar os valores das frequências esperadas. Como vamos calcular esses valores menos estimados? Para calcular esses valores é simples. É só a gente pegar, a partir da tabela, os valores, o total das linhas, que será este aqui, o 116, o valor do total das linhas, assim como o total das colunas, multiplicando esses dois valores, 116 com 111, depois dividindo pelo o seu n. O seu n, neste caso, que é o número da amostra, que será os de 500 homens. Então, vamos a isto. Bom, temos aqui a nossa fórmula de frequência esperada. Vai ser I, J, vai ser igual a totais das linhas vezes totais das colunas, dividido pelo nosso n. Então, esta será a nossa fórmula para estimar o valor das frequências esperadas. Então conforme dizia que para estimar esse valor temos que pegar esse valor das totais das colunas multiplicando com este valor, assim sucessivamente para outros casos. Então, vamos a isso. Então, pegamos assim, o E, primeira linha, primeira coluna, vai ser igual a... Qual é o valor que está na primeira linha? O valor que está na primeira linha é 116. Claro que sim, 116 vezes... Qual é o valor que está na primeira coluna? Está aqui, é o 111. Então, vamos multiplicar com 211. Depois dividimos por 500. É igual a isto. Depois vamos pegar a nossa máquina, nosso facilitador de cálculos. Então, temos aqui o 116 vezes 211 é igual a este valor, como vês, dividimos por 500. Este valor, vamos transformar isso, 48.952. 48.952. Já calculamos para a primeira célula. Vamos para a segunda. Então, estamos aqui, primeira linha, segunda coluna. Então, vamos ver, está aqui. A primeira linha, sabemos que ainda é 116, mas a segunda coluna tem 80. Então, vamos colocar aqui 116 vezes 80 dividido pelo nosso 500 é igual. Com a máquina, vamos com a máquina 116 vezes 80
multiplicado dá este valor 99280 dividido pelo 500 dá 18,56. 18,56. Então, vamos para a primeira linha, terceira coluna. Então, já vamos posicionar aqui 116 vezes, dividimos por 500. Também vamos para a primeira linha, quarta coluna. Vamos posicionar 116 vezes, dividimos por 500. Depois vamos para a primeira linha, quinta coluna, que esta é a última coluna. 116 vezes, dividido pelo 500. Então vamos lá colocar os valores. Temos aqui o nosso 56 e 98 e 55. Temos ali 56. Vamos escrever aqui primeiro 56. Temos aqui 98. Temos aqui 55. Então, só pegamos na máquina e vamos trabalhar. Então, vamos aqui. 116 vezes 56 multiplicado dá 606.496 dividido por 500. Deu quanto? Deu este valor transformado 12. Deu quanto? 12,992. 992. Então está aí o valor. Vamos para esta outra. 116 vezes 98. Vamos confirmar se é isso. Sim, claro, 98. Vamos multiplicar, dividido por 500. Dividido por 500. Transformar 22,736. Temos aqui 22,736. Temos aqui, para a última linha, 116 vezes 55 dividido por 500. Dá este valor 12,76. 2,76. Então vamos para a segunda linha, que é a segunda linha, primeira coluna. Então todos vamos colocar dividir por 500. Vamos lá ver na primeira linha qual o valor nós temos. Na primeira linha temos 384 multiplicado por 111. Então vamos lá. Temos aqui 384 multiplicado por 211. Vamos lá verificar se é isto. Sim, este valor, claramente que sim. Depois vamos multiplicar. Vamos saber qual é este valor. Neste caso, ficamos com 384 vezes 211 multiplicado deste valor dividido por 500. Depois transforma, vamos dar 0,48. Bom, já estão aqui todos os valores calculados, respeitando o mesmo procedimento. Já temos aqui segunda linha, primeira
coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, a segunda linha, terceira coluna, segunda linha, quarta coluna e segunda linha, quinta coluna, com seus respectivos valores, respeitando os mesmos métodos para também com a frequência esperada da primeira linha. Então, podemos levar esses valores e vamos preencher esses dados na tabela. Então, podemos preencher na tabela, temos aqui. Na primeira linha, estamos aqui na primeira linha, primeira coluna, primeira coluna. Então, vamos preencher, com qual valor? Vamos preencher primeira linha, primeira coluna. Vamos preencher com este valor, 48.952. Vamos fazer isso aqui. 48.952. Vamos para a segunda coluna. Na primeira linha, vamos preencher com 18.56. 18.56. Assim, vamos também para a terceira coluna da primeira linha, vamos preencher com 12.992. 12.992. E vamos para a quarta, está aqui. Vamos preencher com 22.700. 22.736. 36. E vamos para a última, que é esta aqui. Vamos preencher com 12.76. Temos aqui 12.76. Então, vamos para a segunda linha. Já está aqui o valor. Segunda linha, primeira coluna. Temos aqui 162.048. Vamos preencher aqui. O 162.048. Vamos preencher também a segunda coluna, que é 61.44. 61.44. Vamos para a terceira. Temos aqui 43.008. 43.008. E vamos para a quarta. Temos aqui a quarta. Temos 75.264. 75, sim. Ponto quanto? 264. 264. E por fim temos 42.24. 42. É isto, sim, claro. Ponto 24.